Tudo pronto? Vamos começar? Uhum. Alô, alô, tudo bem? Como vai você? Eu espero que você esteja bem e que à tarde desta terça-feira nós possamos ter uma boa conversa, um bom papo, que a gente possa falar de coisas de interesse de toda a sociedade. Mas antes eu devo dizer de que não é tempo bom, é tempo ruim, é tempo triste, porque lá atrás plantaram uma semente dizendo de que quando fizesse uma mudança, quando desocupasse uma área de terra, ia servir como reforma agrária para a gente começar a botar o seringueiro, o colono, o produtor lá dentro desta área e que ninguém mexeria mais. Isso foi uma manobra do PT, quando o PT tinha ainda os seus olhos voltados para os sindicatos que atuavam na nossa cidade, aliás, no nosso estado. Passado esse período todinho, a gente viu de que estamos andando para trás. Hoje temos muitos pais de família chorando, lamentando a perseguição petista que está acontecendo em terras que eram devolutas, mas que foram passadas para herdeiros. E hoje ninguém tem documento e todo mundo está lá como se estivesse invadindo uma terra onde não pode criar um bezerro, uma vaca, aquilo que é tradicional nas colônias de pequenos agricultores, de ter sempre uma vaquinha, de ter sempre um boi, porque aquilo funciona como uma poupança quando tem dificuldade. A ministra Marina Silva, que um dia foi do Acre e que hoje parece detestar o Acre, ela está pressionando para que as pessoas percam tudo que eles têm num pequeno pedaço de terra. Hoje ninguém nem sabe que tanto de terra cada um tem e o que pode se fazer para salvar alguma coisa. Tem gente que está tendo que tirar gado, estão pegando gado de pessoas, tem gente que está proibido de desmatar para plantar, tem gente que não tem para onde sequer correr. E agora só uma situação resolve. São os parlamentares atuarem, pressionar o poder público. Tem que fazer chegar a Brasília a história dessa Resex, dessa reserva de sementes, que ela só tem dado dor de cabeça. Porque está todo mundo dizendo que quem vive lá virou fazendeiro. Agora me diga você, será que um produtor que tem 4, 5, 10, 15 cabeças de gado, ele é um fazendeiro? Será que esse cara está desmatando o suficiente para colocar o nosso sistema em risco? Acho que não. Eu acho que o que está faltando é as pessoas saberem de que a vida é mais importante do que um pé de pau. Porque está com aquela história de que não pode tirar uma árvore porque vai acabar o meio ambiente. E quando acabar o homem que cuida do meio ambiente, como é que você vai explicar isso, hein, Marina? Eu fico querendo saber porque você, depois que ganhou notoriedade, agora vive além de São Paulo, em Brasília, em Paris, em Nova York e aí num monte de canto. E aqueles que acreditaram em você, no seu trabalho, que apostaram em tudo que você disse, hoje estão passando fome. E a gente não quer ver isso. É por isso que você preferiu ser candidata por São Paulo, né, Marina? Porque aqui em Rio Branco, porque aqui no Acre, você não teria voto para ganhar, nem para vereadora. Fica o meu repúdio, fica a minha revolta, esperando que você, Marina, que é uma mulher que diz ser sagrada, evangélica,
que luta pelo direito dos outros, possa acreditar de que a vida de um cidadão é mais importante do que uma árvore. Eu fiz esse desabafo porque já chega de todo dia a gente está querendo encontrar história para justificar essa expulsão de pessoas da Resex, esse direito que é tirado deles de criar uma galinha, de criar um pato, de criar um boi. Hoje ninguém pode mais. Quem está lá dentro está preso. Não tem como sobreviver. E recebam todos vocês que precisam dessa terra a minha solidariedade, a solidariedade do AC 24 horas. Eu quero que vocês entendam que tem lei, mas a lei, quando ela é quebrada para beneficiar os grandes, os generosos, todo mundo aplaude. Quando é para ser quebrada em benefício do mais pobre, as pessoas criticam. Que lei é essa? Bom, antes de começar esse papo, eu quero aqui dizer que eu estou acompanhado de 3 bons amigos aqui, ó. Aqui o Kennedy, esse barrigudinho aqui. Aqui a Thay, a rainha da Thay. E aqui o Tigrão, que é o Marcão, o nosso editor. Esse é o meu time que se juntou aqui na nossa mesa para o grande debate de hoje. E a gente vai falar hoje de economia. Quando a gente fala de desenvolvimento, a gente fala de economia, a gente fala de políticas públicas. Nós queremos saber como anda o nosso sistema de desenvolvimento, nosso sistema estruturante. O que nós temos para dizer para o povo? E eu convidei a Sula, que não é Miranda, é Ximenes, para conversar comigo. Ela que preside o DERAC. Tudo bem, Sula? Tudo bem, querido. Seja bem-vinda. Obrigada. Vamos começar a falar, porque tem muita coisa aqui para você me explicar, né? Vamos. Como está o DERAC? O DERAC está bem, né? Atendendo às determinações do nosso governador, cumprindo o que ele tem mandado, e estamos a pleno vapor lá, trabalhando para entregar as obras, melhorar a qualidade de vida dos nossos servidores e principalmente da população. Vocês têm um trabalho não só na cidade, vocês trabalham em caminhadas, né, pelos ramais da vida, pelas estradas da vida, né? Isso. É um pé lá, outro aqui. Um pé no gabinete e um pé na obra. Na verdade, nós trabalhamos no estado inteiro, nos 22 municípios, o governo do estado, através do DERACRE, está lá, seja no ramal, seja no aeródromo, seja nas balsas, fazendo as estradas, estamos lá cumprindo nossa missão. Eu quero saber de ti o seguinte, difícil dar conta do estado do Acre, ele é muito grande, né? Como é que faz para você saber o que está acontecendo em Taumaturgo, lá em Macho Lima, em Assis Brasil? Bem, porque são pontas para tudo quanto é lado. Isso são. Na verdade, nós temos sede nos 22. Quando a gente não tem uma sede realmente efetiva, mas nós temos o aeródromo e temos lá um representante. Tipo um escritório. Isso. No estado todo mesmo nós temos um representante. Então, nós colocamos pessoas fixas, essas pessoas vão nos passando, mas eu faço questão de ir em cada um. Então você sabe todo dia o que está acontecendo em todo canto. Sabemos, nós temos essa comunicação, nós temos uma equipe de comunicação muito boa e em todas as regionais nós temos alguém pontuando tudo que o DERAC está fazendo o tempo inteiro. Porque a gente fala muito de desenvolvimento, mas a gente não fala da interligação que tem que ter no Estado. Isso. O Estado praticamente ele não é todo interligado. Nós temos os problemas, tem lugares que só vamos de barco, tem lugares que só vamos de avião. E eu vejo que o DERAC faz um esforço grande para manter pelo menos as principais estradas vicinais funcionando. Para dar trafegabilidade, o direito de vida às pessoas. Vocês têm conseguido manter o mínimo de qualidade nesse serviço? Nós temos trabalhado bastante, né? O governador tem disponibilizado os recursos e nós temos hoje nós temos em torno de 10 ACs. Isso dá em quilometragem uns 500 quilômetros ACs. Dentro do estado inteiro nós temos 3 em Cruzeiro do Sul. Quando ela diz AC, ela está dizendo é uma estrada estadual. Isso, são as rodovias, né? Porque as BR são federais.
e as rodovias estaduais. Então, ao todo, nós temos 10. Tem algumas que nós queremos implantar, trazer para o estado, que é tipo a Mário Lobão, lá em Sena. Tem outras em Porto Acre que a gente Mário Lobão já é estrada ou continua ramal? É estrada. Tem o nome de estrada, mas oficialmente ela não é legalizada como rodovia. Sim. São 4 quilômetros, né? E a gente está tentando, como que a gente fala, trazer para o estado para ser uma AC. Mas isso aí tem que ser um projeto de lei, que tem que passar na Assembleia para virar um AC. A burocracia. A burocracia. Mas assim, não é uma coisa difícil, não. Nós já cuidamos da Mário Lobão. Sim. Lá, né? Porque a ponte, né, ela sai na Mário Lobão, né? Sim. Então, nós já cuidamos dela, nada melhor do que a gente trazer ela para o estado e transformar ela em rodovia. Ô Sula, por ano vocês atuam em quantos ramais? Porque o estado também faz ramais, né? Fazemos. Apesar de que as prefeituras têm esse papel, isso. Mas o DERAC empresta também, faz convênio, sim, e participa dessas obras, né? Isso. O governo do estado, através do DERAC, ele é bem atuante nos ramais. Ano passado, nós trabalhamos diretamente, nós fizemos 4.000 quilômetros de ramais. Indiretamente, juntando os dois, nós fomos para 9.000 quilômetros de ramais. É muita coisa. É muita coisa. Mas o estado inteiro, ele tem 20.000, mais ou menos uma faixa de 20.000 quilômetros de ramais. Então, o maior é Porto Acre, depois seguido de Sena e depois Rio Branco. São a maior malha viária de ramais, são esses 3. E os teus maiores problemas são no verão ou no inverno? Olha, no inverno, né, com certeza. Você detecta mas aí a problema. Maior pressão é no verão, né? Porque verão é hora curtinho, de executar, curtinho. Tem que pegar aquelas partes que estão mais prejudicadas para fazer. Aí a gente tem que correr para executar e é muito curto. Então, por isso, a gente também se antecipou e começou a planejar já em novembro. Certo. Então, aí por isso a gente conseguiu lançar a Operação Verão já lá no dia 5 de maio. Uhum. Nem tinha começado efetivamente o verão, nem tinha dado uma friagem, né? Porque mas pelo menos deu para distribuir o equipamento. Deu. A gente mandou. Nós estamos já com 100% da nossa frota já atuante em todos os municípios, em alguns diretamente, em outros através de termos de cooperação com as prefeituras. Nós cedemos o maquinário e eles trabalham. E outros, o DERAC atua com a sua própria frota. A impressão que eu tenho, Sula, me perdoe se eu estiver enganado, é de que você deve ser um cri-cri danado assim, com o secretário da Fazenda, com o secretário do Planejamento, com o governador, libera dinheiro. É isso mesmo? Aí quando eu não consigo com o Coronel Brandão o orçamentário e com o Amarísio o financeiro, aí eu corro pro governador. Governador, aí você vai encher o saco do governador. Mas aí ele sempre dá um jeito. Porque você... Mas assim, eles são muito parceiros, tanto o Amarísio como o Coronel Brandão, eles disponibilizam e ajudam e estão conscientes dessa necessidade que a gente tem de realmente entregar as obras agora, né, no verão. Agora, vamos falar de um assunto que desde que eu me entendo que o pessoal reclama disso. É a ponte da Sibéria, né? Aquela ponte lá de Chapuri. Essa ponte vai sair, Sula, ou não vai sair? Nossa, vai sair, você vai ver ela sair. Vai, a previsão é que em setembro a gente já entregue. Nós já estamos terminando a superestrutura, de emendar a superestrutura, e aí nós vamos para a urbanização, né, ao redor dela, que a gente vai fazer toda uma urbanização. E em setembro, se Deus quiser, o governador vai estar entregando essa obra para aquela população que tanto necessita, que há 40 anos vem pedindo aquela obra. E detalhe, nós temos lá uma balsa, que é aquela que volta e meia está quebrando, está se soltando o tempo inteiro. Ali, a nossa despesa com aquela balsa mensal ali é quase 700 mil. Vai acabar isso, né? Vai acabar. Eu não vejo a hora de entregar, que o governador entregue aquela ponte para a população. Agora, Sula, eu não conheço o Acre, eu conheço muito pouco, as cidades mais próximas. Lá na Sibéria, por exemplo, eu tinha até uma tia que morava lá, e eu vivia enganando ela, dizendo que ia visitá-la, ia comer uma galinha com ela, e nunca fui. Aquela ponte vai ligar
Chapuri a Sibéria é o quê? É uma vila noutra vila? Vai ligar Chapuri a cidade. A cidade à vila. A vila. Né? Que é a Sibéria ali, que vai sair bem na rua principal. E ali o fluxo é muito grande. Mora muita gente do outro lado? Muita gente. Eu acho que ali mora em torno... A última vez, acho que mora em torno de mais de 3.000, 4.000 pessoas. Nossa! Então a reivindicação é justa. Meu Deus, olha ali, o fluxo daqueles caminhão boiadeiros, é muita produção vindo de lá para Chapuri, muito mesmo. Então ali realmente é merecedor daquela ponte. Agora tem também, tem 2 projetos grandes, mas vamos falar primeiro do interior, depois a gente fala daqui do estado, daqui de Rio Branco. Como anda aquele espaço lá do anel viário de Brasileia? Na verdade, aquele lá a gente construiu a ponte, o governo do estado repassou para o DENIT, então não está mais com a gente, mas as informações que nós temos é que eles já licitaram os acessos e que a empresa já iria começar. Mas assim, nossas informações são essas, porque a gente afastou, né, que ficou com o DENIT, e nós vamos cuidar nas nossas obras. Das informações que sua produção passou para mim, nós vamos falar agora da Orla do Rio Acre em Brasileia, uma obra de concretagem com concreto e bolsacreto. O que é isso, bolsacreto? Você sabe bolsacreto? Eu não sei o que é. Você sabe aqui na gameleira que tem aqui? Aquilo ali é um bolsacreto. Ali você bota uma saca de cimento e amarra, bota uma coisa nela, para elas ficarem juntinhas para formar uma barreira. Aquilo ali é bolsacreto. E o objetivo é conter erosão e criar um espaço de área de lazer. Isso, vai ser uma urbanização ali que a gente já começou a fazer e pretendemos entregar também no final do ano. São 450 metros de orla. Tem um outro projeto que a Wanda colocou, quando era então deputada federal, que a prefeitura vai executar. A gente vai fazer esses 450 metros, que é uma emenda parlamentar, e os outros 450 é a prefeitura que vai executar. Vai ficar muito bonito ali. Vai parar aquela erosão que está ali, que estava entrando na cidade. Você acha que sobe ainda essa bolsacreto e esse concreto nesse verão? Você acha que dá tempo? Sim, o cronograma de obras que a empresa entregou, porque no início, antes da gente dar o reinício das obras, nós pedimos um cronograma de execução, né? Até para saber o tanto de financeiro que nós vamos gastar nessas obras. Então, a previsão que a empresa apresentou foi que lá, especificamente, entre novembro e dezembro, ela entregaria a obra. E assim está combinado. E nós estamos lá atuante cobrando. Agora eu estou sabendo também que teve uma mudança ali para Chapuri, que é a Estrada da Variante. Isso. Me conta, o que foi feito? A Estrada da Variante, nós já estamos em fase de conclusão. Tá ficando muito bonito lá, faltava apenas 10 quilômetros de pavimentação, a gente deu ordem de reinício para a empresa, e essa semana ela já iria imprimar para passar o asfalto, e a previsão é que o governador estará entregando aquela obra agora, entre o dia 20 a 30 de julho, para a população ali. São 17 quilômetros de pavimentação. Tem rotatória, tem galerias? Tem. 2 pontes de concreto ali foram restauradas e inúmeras galerias foram feitas lá. A gente trocou todos aqueles bueiros por galerias grandes de concreto. Ficou muito bonito. É uma obra bonito. De quase 30 milhões, né? Na verdade, a emenda era de 26 milhões, mas o governador já alocou recurso próprio, que ela já está em quase 43 milhões de reais, aquela obra. Essa você acha que fica pronta? O governo estará entregando lá também para Chapuri, que está sendo muito beneficiada, né, com um monte de obras, entre o dia 20 a 30 de julho é a previsão que a empresa passou para a gente. Mas não vai dar para ser no mesmo período da ponte da Sibéria? Não. A ponte vai ser mais para setembro, final de setembro. A construção já está em fase de superestrutura? Superestrutura, Aí vem a fase, vem a fase do acabamento. Me falaram que tem até 80% da obra já pronta, né? Tá muito bonita. E o pessoal tá animado? Nossa senhora, a gente chega lá, a gratidão da população assim é enorme. Obra de 40 milhões. Sim.
Esse dinheiro é governo federal? É emenda parlamentar mais recurso próprio. É emenda do senador Márcio Bittar, né? O Márcio botou essa emenda aqui, eu estava vendo aqui. E tem também o projeto complementar da pavimentação da rua Petrópolis e uma academia. Isso. A academia, na verdade, ela vai ficar a gente vai urbanizar embaixo da ponte. E esse aí, tudo é projeto do DERACRE, né? Nós fizemos esse projeto porque o projeto inicial ele contemplava só a ponte. E aí tem a rua Petrópolis, que é do outro lado da Sibéria. A gente já fez, só falta a pintura que a gente está deixando para quando for inaugurar a ponte. E essa urbanização de uma academia, um parquinho embaixo e um mirante é para a entrega da obra, é parte toda do governo do estado. Sula, vindo por outro lado, nós vamos até Plácido de Castro, não é? Sim. Onde tem um ramal Novo Horizonte, né? Isso. O DERAC trabalha na aplicação de uma camada de microinvestimento. O que é isso? É microrevestimento. É o seguinte, ali são 2 obras. Tem uma emenda parlamentar que são 10 quilômetros que nós já fizemos, todinho, que é o ramal 12, lá em Plácido de Castro, está todo pavimentado. Porém, para chegar no ramal 12, tinha 18 quilômetros que estava completamente destruído. Então, o governador Gladys me chamou e disse assim, não, eu quero isso aqui arrumar. Então, missão dada tem que ser missão cumprida, né? Eu digo, vamos fazer. Chamei a equipe, a gente foi lá, fez o projeto e já estamos terminando esses 18,5 km, que é o que dá acesso ao ramal 12 para que seja entregue a obra. Então, ali também, eu sou suspeita de falar, mas vai ser uma obra assim... Meu Deus, o pessoal lá está muito contente também, porque eles praticamente não conseguiam andar, porque estava no barro mesmo o ramal, que é o Novo Horizonte. E pelo que eu estou sabendo, também tem a história de 7 pontes. Tem. Essas 7 pontes, para você ter uma ideia, nesse projeto, nós só restauramos, mas elas já estão alocadas dentro de um outro projeto que elas vão ser substituídas por pontes de concreto. E eu vi também aqui que é uma emenda do Márcio Bittar? Márcio botou um dinheirinho bom. Botou. Ele foi um dos parlamentares que mais colocaram emenda no DERACRE. Agora, aqui no meu papel aqui com as informações, tem uma obra de revitalização do Centro de Iluminação Cristã Luz Universal, lá no Alto Santo. Isso. Isso é um convênio? É uma emenda. Por que vocês resolveram fazer isso? Nós fizemos também uma emenda parlamentar da Perpétua. Ela colocou 900 mil lá no DERACRE para a gente fazer todo o benefício lá. Calçada, pavimentação, urbanização lá. Ali é um centro turístico, na verdade. Oferecer a visitação é muito grande. Melhor trafegabilidade para as pessoas. Isso. Né? Aí nós recebemos a emenda, estamos executando, acredito que em 2 meses já está pronto também, já estaremos entregando. Então tem um ano de muita entrega, né? Como diz o Gladys, né? Tem muita entrega. E fora, tem a entrada de Tarauacá, que a gente vai entregar agora em julho também, a entrada de Tarauacá. É um investimento de 11 milhões de reais lá. Já estamos em fase de finalização também. Fora isso, tem muita pavimentação, que também são emendas parlamentares com contrapartida do Estado. Tem uma obra que a gente está fazendo também de muito grande significado, que é a passarela de Marechal, que vai ligar o aeródromo ao outro lado da cidade. E ali necessita que as pessoas venham doentes para atravessar, para pegar o avião, tem que subir aquelas escadas. Então, assim, vai... Isso já é ligado ao rio, ela atravessa de um lado para o outro do rio. E aí vocês estão querendo fazer uma passarela para melhorar? Já começamos a fazer e não termina esse ano. Essa é uma entrega para o ano que vem. Tá. E a Operação Verão 2025? A todo vapor. Estamos a todo vapor com a Operação Verão, em todo o estado também, onde o DERACRE não pôde estar presente, o governo do estado enviou recursos que são... O governador não gosta que fale isolados, né? Ele não gosta, mas... então, eu vou falar difícil acesso. Certo. O de mais difícil acesso, que é Jordão, Marechal Thaumaturgo, Porto Valto, Santa Rosa. Inclusive, em Santa Rosa, em parceria com o Exército, nós estamos fazendo toda a pista, está faltando apenas 400 metros. Nossa! Toda de concreto, está ficando uma beleza. E
E no restante, todos os outros municípios estão sendo beneficiados, seja com massa asfáltica, seja com DERACRE lá diretamente nos ramais, e tapa-buracos e tudo. Eu estou vendo aqui que vocês estão retomando 36 obras. Isso, são as federais, essas aí. Vocês estão fazendo o que pode nessa... Isso, na verdade é assim, elas estavam paradas devido ao período invernoso, começou o verão, a gente começa a dar ordem de reinício. E nas ACs também, né? Isso inclui as ACs que tem um recurso e que foi suspensa em agosto do ano passado e agora retornou o recurso. Então é a 445 que liga Porto Acre a Bujari, é a AC10 que vai até Porto Acre, é a AC40, a 475 e a AC90 que é a Transacriana. Todas elas também estão sendo retomados os serviços. E vocês também vão disponibilizar 5.000 toneladas de massa asfáltica, o que equivale a aproximadamente 9 milhões a 10 milhões. Na verdade, vai dar muito mais, porque na época que foi fechado isso aí, o governador fechou em 11 municípios, mas nós já estamos em 15 municípios beneficiados, cada um com 400 toneladas de asfalto, então vai dar bem mais. Agora, o pessoal tem mania de dizer e perguntar: cadê as obras do Gladson que eu não vejo? Onde é que estão as obras do Gladson? E eu estou vendo aqui nas minhas informações que vocês têm 13 grandes obras para entregar em 2025. Me conta aí onde estão essas obras. Tá, uma é a variante Chapuri, outra é a Ponte da Sibéria, e tem um Adolá em Sena, que nós não falamos. Só as ACs são consideradas obra porque são 20, 30 quilômetros de pavimentação. Só nas ACs aqui são 5, né? Mais 5 já vai 10. E que mais que eu estou esquecendo? A entrada de Plácido, que a gente já entregou, o ramal Novo Horizonte. Lá em Cruzeiro do Sul. Em Cruzeiro do Sul, a 405, que a gente já vai entregar a segunda fase. Agora a gente entregou a primeira, já vamos entregar a segunda, agora no final do ano também. Aí a Orla de Brasilé já deu mais de 13. Porque, na verdade, as pessoas têm que entender que obra não é casa, não é só casa, não é prédio. Obra é um conjunto de coisas, por exemplo, da parte estruturante de uma cidade, não é? Ou de um estado. E aqui vocês fazem muita coisa e não divulgam, ou seja, a galinha bota ovo e não canta. Pois é. Agora, uma coisa importante, o Arco Metropolitano, que a gente acabou de listar, o Arco Metropolitano, ele vai pegar ali no Belo Jardim e vai sair lá no Custódio Freire, na 364. Ali vai ter uma ponte ligando o Rio Acre ali, uma ponte que está estimado o valor, que vai ser licitado agora, que vai ser a 6ª ponte daqui de Rio Branco, que a gente vai fazer lá, em quase 70 milhões de reais. Ela vai passar por fora da cidade. Vai passar todo por fora. Vai ser, na verdade, um grande anel viário. Isso, são 26 quilômetros de pavimentação. Já foi licitado os 3 primeiros trechos, só falta a ponte. E aí, tu acha que isso sai? Olha, se eu tiver no DERACRE, ela sai. Assim, esse que você disse, Maílza, se eu tiver no DERACRE, ela sai. Não. Não, eu tô dizendo assim, porque eu só posso garantir o que eu digo. Assim, eu me esforço para que as obras saiam, né? Então, por isso que eu digo assim, se... Eu posso falar por mim, né? Mas não é isso não que eu tô querendo dizer, de jeito nenhum. Ali, Sula, é um desafio diário? Diário. Todo dia tem... Não é só um leão, não. É uns 10 ali para me matar. E muito mais, todo dia. Mas a gente tá firme. A equipe é muito boa, a equipe é excelente. O governador Gladson, ele nos dá... Ele tem um carinho muito especial pelo DERACRE. Ele nos dá as condições para trabalhar. É tanto que nós estamos atuando bastante. Se não tivesse as condições... Que a gente não faz nada se não tiver, né, as condições. Então, assim... Ele olha com muito carinho e a gente consegue executar. Mas nós temos uma equipe muito boa, né, de funcionários, a nossa parte operacional, que mexe com asfalto. Ele liga para te cobrar, Sula? Liga. De vez em quando ele me dá uns carãozinhos. Me chama a atenção quando alguma coisa. Mas faz parte, né? Sim, faz parte. Faz parte. Ele tá no direito dele de querer que as coisas andem. E aqui no centro da cidade, o DERACRE ajuda em alguma coisa também?
Assim, tem algum tipo de obra? Temos, nós estamos com a passarela, né, em recuperação. Ali, só aquilo ali, no centro da cidade, o DERACRE só está trabalhando naquela recuperação. Ali no centro da cidade, onde nós temos a UFAC, primeiro para da UFAC, não é com vocês? Não, é com a CEOP, E ali na Orla, lá no 15, é com vocês? Não, é a CEOP e a CEURB, se eu não me engano. Você tá lá só de enxerida? Eu tô lá só olhando. Não, a gente tá lá também, que a gente tá recuperando a passarela, tô por ali. Tem 3 equipes lá no ramal do Bengala e Progresso, ali na Crelândia? Nós temos, ali também é um recurso, inclusive tem emenda da Maílza lá, né? Ela disponibilizou 18 milhões de reais, nós já licitamos só para trabalhar em ramais. Aí lá a emenda dela. Agora, a Sula, me explica como é que as prefeituras fazem para ter convênio com o Estado, para se beneficiar também de um pouco dos recursos que o Estado dispõe? Olha, nós já fazemos. Assim, quando a operação iniciou, automaticamente o governo do estado, ele já fez todos os convênios. Onde ele pode mandar o recurso, ele manda. Onde ele pode fazer para repasse de combustível, faz. Ou para cessão de equipamentos. Então, todos são beneficiados de uma forma ou de outra. Eu tenho visto, por ter acompanhado a política há tanto tempo, que nessas obras nós não temos ouvido denúncia de que está faltando. Faltou óleo diesel para fazer a estrada, faltou gasolina para mandar o carro lá para o ramal tal. Vocês estão comprando e pagando? É o governador que quer que faça isso? Exatamente. No início houve o planejamento, né, com o Ricardo Brandão e tudo, quanto que a gente seria necessário para que a gente executasse as obras. E graças a Deus tem dado certo, está tudo dentro do planejamento, não tem faltado. Agora, me explica, Sula, toda vez que você faz um pregão ou você faz uma licitação, que você contrata um serviço, significa dizer de que você tem um contrato pronto, mas ao mesmo tempo não quer dizer que você vai fazer aquela obra com aquele montante. Porque fica muita dúvida, pediram 400 milhões para fazer isso e não fez nada, não. Você fez uma previsão de orçamento para o que você vai gastar, é isso? Aí depende, tipo assim, se é uma obra, vamos supor, Ponte da Sibéria. Sim. Aí o parlamentar, a gente tem o projeto, vai lá, pede para o parlamentar, olha, esse projeto custa 43 milhões, ele disponibiliza 43 milhões, nós licitamos em cima de 43 milhões, entendeu? Vai para a licitação para quem oferecer o preço. Vamos falar, a dotação orçamentária é 43 milhões, certo. Mas não significa que vai custar 43, pode haver a licitação e ter um preço mais baixo, né? Ou quando a gente faz o orçamento da obra, deu mais do que a alocação da emenda, como aconteceu com o viaduto. Sim. Disponibilizado 23 milhões e o orçamento deu 38 milhões. Então, o Estado entra com a contrapartida para que seja feito. E assim Perfeito. vai. Você quer falar um pouco sobre os aeródromos do Acre? Olha, graças a Deus os nossos aeródromos estão todos em funcionamento, estão todos homologados, né? Só 3 não tem balizamento noturno. E assim, a recuperação é constante, né, Vaz? Lá é muito ruim o acesso para a gente levar material, a gente tem que levar no inverno para fazer agora no verão. Então a gente enfrenta essa dificuldade. Mas assim, todos estão funcionando, balizado, sinalizado, tranquilo. Isso é de uma importância muito grande para o Estado, Sim, né? Meu Deus do céu, não tem... Olha, não tem nem o que dizer, né? Em relação a isso, a importância de eles estarem É por ali que chega o alimento, é por ali que chega o tratamento à saúde, a educação, as informações, o abastecimento para aquela cidade. Você imagina, é a porta de entrada e de saída. E de saída, você imagine agora que o rio tá seco, que não sobe uma canoa, entendeu? Imagino. Se não fosse o aeródromo, né? Agora sim, seria melhor se tivesse estrada. Sim. Mas há possibilidade de ter estrada algum dia? Olha, aí depende de onde, né? A gente
esteja falando, tipo, vamos falar de Porto Walter ou Santa Rosa. Santa Rosa tem um projeto que inclusive é encabeçado pelo governo do estado e pelo Tanísio, de abrir uma estrada de Santa Rosa até Mané Urbano. Aí vem a Marina e proíbe vocês. Ainda bem que esse projeto que a gente já olhou, ele não tem nenhuma reserva no meio, perto. Mas assim, ele inclusive a gente já mandou licitar os estudos ambientais. Sim. Não significa que vão aprovar, que vão dar as licenças, mas a gente está trilhando um caminho. Vocês vão fazer o dever de casa. Vamos fazer isso. Porto Walter igualmente, tem toda essa situação de Porto Walter. Agora a gente está trabalhando junto com o Ministério Público Federal, com o IMAC, com a FUNAI, um novo traçado, né? Vamos apresentar 3 traçados diferentes para Porto Walter, para ver qual que é. A gente não descansa, a gente está procurando sempre uma solução, porque, na verdade, essa seria a solução, né? A estrada. Porque olha, o menino estava me falando que a passagem chega a R$ 1.200 de avião pro Jordão. Não tem cidadão que aguente, né? Como que a pessoa... Aí vai cair nas costas do estado. Sempre. Olha, para você ter uma ideia, o governo do estado, os 8 aeródromos que nós temos, é tudo no 0800. O estado mantém gratuitamente aqueles aeródromos. Todos. Nós não cobramos nada, porque... Assim, não cobram todos aqueles excessos, claro que a passagem, porque é com a empresa, é terceirizado, não tem nada a ver com o estado. Mas todo o restante é gratuito. E o governo ainda tem aquele incentivo fiscal do combustível? Não, nós não recebemos nenhum tipo de recurso nesse sentido para aeródromos, não. O resto está funcionando normal. Tudo recurso próprio. Tá bom, eu fico feliz de saber que você está aí alegre, satisfeita, com vontade de construir cada vez mais. Isso significa dizer que estamos no rumo certo. Isso significa dizer que o governador quer cumprir com a palavra. E quando eu vejo você dizendo que existem equipes e mais equipes espalhadas por esse estado, é um motivo de satisfação, porque a gente quer isso. A gente quer que o dinheiro circule exatamente para beneficiar a toda a comunidade, porque toda a sociedade precisa ter um bom gestor, precisa ter recursos também para fazer que todo mundo fique bem. E fazer estrada não é fácil, manter os ramais também não, e quando se trata de estradas vicinais, meu irmão, todo ano é a mesma lamúria, é todo mundo reclamando, é todo mundo pulando. Imagino quando está chegando o verão, o que é que você não passa? A pressão é grande, meu amigo. O que eu tenho andado de município em município, associações com associações, porque a gente entende, essas pessoas sofrem muito no inverno. Não tem, olha, a pessoa não consegue sair mesmo, não consegue. Então, eu tenho vivido isso, entendeu? E vou em loco assistir e tal. A ponte quebra, a pessoa não consegue passar. Você imagina? Aí, agora no verão tá tudo muito bom, né? Porque o rio seca, você passa por ali. E na chuva, que é impressionante. Chega a subir, eu tava lá no Riozinho do Rola lá, e a ponte, uma altura enorme. E você pensar que a água passa por cima meio metro. Meu Deus. Então você fica assim, olha, a gente tem um projeto de pontes e a gente pontuou vários lugares do estado. Quando o técnico veio de São Paulo, que ele chegou lá para ver onde tinha uma ponte que a gente pontuou lá, ele disse, não, aqui não dá ponte não, aqui é uma galeria, porque ele viu um filetezinho de água lá, e ele não acreditou que ali era uma ponte. Meu irmão, uma ponte aqui não adianta colocar um bueiro, ele não aprovou. E ele não sabe que no nosso inverno aqui sobe não sei quantos metros. Então, realmente é muito difícil a história dos ramais, mas assim, o governo tem trabalhado continuamente para que a gente melhore um pouco, pelo menos, a vida dessas pessoas que estão lá, porque tem a produção para tirar, tem, às vezes, uma pessoa com necessidade especial. A gente enfrenta muito isso, que precisa sair, às vezes não consegue, ali naquele chuvoeiro mesmo. É isso aí. Ó, governador, tá vendo aí, né? Não vai mexer com essa mulher, não.
que ela está querendo terminar tudo aquilo que ela prometeu. São muitas obras, né, Zilu? São muitas obras. Muitas obras, é. Imagino você como deve ficar depois que volta do trecho, né? Deve vir vermelhinha, tipo um camarão, né? Mais ou menos isso. Obrigado, meu amor. Foi um prazer falar contigo. O prazer foi todo As informações são importantes, a população passa a conhecer um pouco mais do trabalho realizado pelo Deráclio e por toda a sua equipe. E para você que esteve conosco, eu quero agradecer o carinho da sua audiência, dizendo de que você deve sempre tomar o café Nauas. Esse é extra forte, você encontra em qualquer mercearia e em qualquer supermercado da cidade. Café Nauas é 50 anos de tradição. E para beber, nada melhor do que a nossa água mineral. Não é isso, André? A todos uma boa tarde e até a próxima entrevista.